Cheguei do trabalho, tô cansada, não vou ter tempo de editar, colocar imagens, mas eu preciso desabafar. Cessar-fogo. Que cessar-fogo, cara pálida? Não há cessar-fogo em Gaza. O que há em Gaza é um massacre contínuo, disfarçado de acordo. Israel voltou a matar palestinos. E a grande mídia, inclusive a brasileira, continua fazendo o que sempre fez, repetir a narrativa de Tel Aviv, como se fosse a verdade. As manchetes dizem que tropas israelenses abriram fogo contra suspeitos. Suspeito de quê? Desistirem? De atravessarem as ruínas para tentar ver as suas casas se elas ainda estão de pé? É sempre assim. Israel mata e a imprensa corre para justificar. O mesmo exército que matou reféns israelenses com bandeiras brancas nas mãos agora mata palestinos e chama isso de violação de cessar-fogo. É o cessar-fogo à moda israelense. Você cessa, eles atiram. E enquanto isso, a imprensa celebra as imagens de reencontros entre reféns libertos e suas famílias. Tá, israelenses e palestinos. E sim, há uma emoção, um alívio nesses reencontros, né? Mas a pergunta que ninguém quer fazer é: e o que vem depois? O que acontece quando as câmeras se apagam e o plano de paz de Donald Trump entra em cena? Chamam isso de acordo, mas é uma farsa montada sobre os escombros de Gaza. O plano foi desenhado sem palestinos à mesa, supervisionado por potências coloniais e intermediado por figuras como Tony Blair. O mesmo Tony Blair que agora cogitam transformar em governador de Gaza. Ai, um século depois da declaração de Balfour, trocam as letras e temos Tony Blair governando em nome de uma velha lógica colonial. Essa é a realidade distópica em que vivemos, né? A Palestina continua sendo o espelho das injustiças do nosso tempo. E enquanto uns falam em reconstrução, outros planejam administrar a ocupação. Fala-se em ajuda humanitária supervisionada por Israel. O mesmo Estado que destruiu tudo. E agora promete reconstruir. Gente, durante o genocídio, Netanyahu disse que seu objetivo era eliminar o Hamas. Agora, sob o rótulo de paz, exige um desarmamento palestino, enquanto o exército israelense segue armado até os dentes. Como se isso fosse comparável ao acordo da Irlanda do Norte, né? Só que ali havia um processo legítimo, reconhecido por todas as partes. Aqui, o que se propõe é o contrário. Consolidar uma ocupação, impor uma tutela estrangeira, chamar isso de paz. É uma analogia grotesca. O acordo de Belfast, né, ele levou anos para ser negociado, né, vários compromissos e reconhecimento mútuo. Em Gaza, querem impor um acordo logo após um genocídio, documentado pela ONU, julgado pela Corte Internacional de Justiça e transmitido ao vivo. Como é que a gente vai passar do genocídio para a paz? Assim, sem passar pela justiça antes. Nenhuma justiça foi feita. Nenhum responsável genocida foi julgado. E enquanto o Reino Unido e outros países fingem mudar de página, seguem tentando enganar as suas próprias opiniões públicas, né, lá dos seus países, com palavras bonitas. Reconhecemos o Estado da Palestina. Mas logo depois vem as condições. Sem exército, sem força aérea, sem soberania real. Um Estado desarmado, sob tutela, controlado. Um pseudo-Estado criado para servir à segurança de Israel, não ao povo palestino. Chamam isso de Estado, mas o nome verdadeiro é Bantustão. Pequenas ilhas fragmentadas, sem continuidade territorial, sem poder real, sem dignidade. Essa é a paz que querem vender. Um Estado palestino sionista. Um Estado feito sob medida para facilitar a ocupação, não para colocar fim nessa ocupação. Enquanto isso, a mídia fala de reconstrução. União Europeia, Tony Blair, conferências, promessas de ajuda. Mas tudo isso, cortina de fumaça. Querem que a gente olhe para a reconstrução, não para os mortos sendo retirados dos escombros. Querem que a gente olhe para as doações, não para o bloqueio que impede comida e remédio de entrar na Palestina. Querem que a gente olhe para os discursos, não para a continuidade da ocupação e do apartheid. O genocídio não começou agora, pessoal. E a cumplicidade também não. O que muda é apenas a embalagem. Chamam de acordo o que é controle. Chamam de reconstrução o que é dominação. Chamam de paz o que é silêncio. Não há cessar-fogo. Há um massacre. Há uma impunidade. Há uma conivência.
E há também um povo que, mesmo entre ruínas, ainda resiste e não se deixará reconstruir por quem o destruiu. Paz, salam, shalom.